Olá, eu sou a Lariana, estou no 10º período do curso de Engenharia de Produção, trabalho na AMG, ArcelorMittal Gonvarre, e estarei apresentando o estágio supervisionado 2. Falando um pouco sobre a história da ArcelorMittal Gonvarre, ela foi constituída no ano de 2008 após a formação de uma joint venture entre ArcelorMittal e Gonvarre. ArcelorMittal Gonvarre é um centro de serviço especializado em aços planos, laminado a frio, laminado a quente, decapado e revestido. Também conta com os processos de corte transversal, longitudinal, ferramentado e laser. A empresa tem o propósito de fornecer soluções em aços que contribuem para um futuro melhor e mais sustentável. A missão é de entregar de forma sustentável e inovadora as melhores soluções de serviço em aço, fortalecendo relações com os nossos parceiros e comunidade. Os valores: garantir que a segurança esteja em primeiro lugar, ser ético, íntegro e valorizar as relações humanas, com o objetivo de ser excelência em tudo que faz, buscar melhoria constante e ter compromisso com a sustentabilidade. A empresa conta com 4 certificações, as quais são a ISO 14001, que é sobre o Sistema de Gestão Ambiental, ISO 45001, Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho, ISO 9001, Sistema de Gestão da Qualidade, e IATF, que é o Sistema de Qualidade para Organização de Produção Automotiva e Peças de Reposição Pertinentes. Vou citar agora algumas atividades que foram executadas durante o período de estágio, as quais são ficha técnica, calibração, PPAP, inspeção de layout, tratativa de material não conforme, teste de polivalência, gestão de retrabalho, depreciação e reclassificação de material, derroga, certificado de material e ensaio de material. Nos próximos slides eu vou explicar um pouquinho melhor sobre cada uma. Vou falar um pouquinho agora sobre a ficha técnica. Ela é a base para a criação de pedidos, contrato de venda e de produção, e nela contém os dados técnicos de um determinado cliente. Ou seja, o cliente me manda as especificações e eu preciso inserir nesse formulário da ficha técnica para posterior passar pelo processo de programação e produção do item. A próxima atividade é a gestão de calibração, que tem como objetivo assegurar que os equipamentos forneçam resultados precisos e consistentes. Então, todos os equipamentos eles precisam ser calibrados e precisam estar dentro do procedimento interno, com os resultados aprovados. Falando um pouquinho sobre o PPAP, que é o processo de aprovação de peça de produção, ele é um processo que assegura ao cliente que nós iremos fornecer de forma rígida a fabricação das suas peças e conforme todos os requisitos. Ou seja, após a produção deste item, eu preciso acompanhar, preencher esse formulário e assegurar ao cliente que todas as exigências que foram solicitadas estão sendo cumpridas pela empresa. A inspeção de layout é uma verificação das características de um produto que não é monitorado pelo controle de qualidade e está com o projeto aprovado. Ela analisa o desempenho de todas as características para garantir a estabilidade do processo de fabricação. A tratativa de material não conforme trata-se de itens que são suspeitos ou não correspondem às especificações do cliente. Elas não podem ser utilizadas para o processo ao qual estavam destinados inicialmente e elas precisam aguardar uma decisão do que será futuramente, ou se irá para um retrabalho, se precisa de uma negociação com o cliente, ou se realmente não há possibilidade de utilização. O teste de polivalência é onde nós verificamos a habilidade do operador em desempenhar diferentes atividades em postos de trabalho diferentes e máquinas diferentes de acordo com os padrões definidos pela empresa. Após o processo de tratativa de material não conforme e foi identificado que esse material precisa passar pelo processo de retrabalho, tem toda uma gestão envolvida, que funciona como? A gente precisa preencher um formulário onde vai estar descrito o processo que precisa ser feito com aquele material, como que precisa ser feito o retrabalho, para que a gente garanta que ele vai sair de acordo com as especificações do cliente. Após o material ser retrabalhado, esse formulário volta preenchido pela produção com
todas as ações feitas e a gente precisa colocar em uma planilha que são salvos todos os retrabalhos que são feitos durante o ano. Continuando com a tratativa de material não conforme, nós temos também o processo de depreciação e reclassificação de material, que trata-se do quê? Quando a gente verifica que aquele material ele não está seguindo os requisitos do cliente, que a gente tentou uma negociação, o cliente não aceitou, que a gente verificou que não há possibilidade de retrabalho, precisamos depreciar esse material. Que é preciso seguir todo um fluxo de aprovação, a gente precisa preencher uma lista, precisa passar pela aprovação da gerência, da diretoria, para posterior a gente depreciar esse item e poder revender ele num valor menor para clientes que não tenham tanta restrição quanto ao defeito que encontra-se no material. Também contamos com o processo de derroga, que é quando a gente pede uma autorização para o cliente através de um formulário, dizendo que nós não conseguimos seguir com algum requisito que foi especificado por ele. Então, a gente preenche esse formulário com todas as informações, o motivo pelo qual a gente não consegue seguir com essa especificação, encaminha para ele, ele nos retorna assinado ou reprovado a derroga, dizendo se a gente pode seguir com o material daquela forma ou se não há possibilidade. Então, através da derroga que é feito esses acordos. Tratando um pouquinho de certificado de material, que é basicamente o quê? Uma identidade do material, que inicia lá no processo usina até o final do processo, quando é fornecido ao cliente. Aqui contém todas as informações necessárias, que é data, cliente e principalmente as composições químicas e mecânicas. Todas essas composições, elas precisam passar por uma análise e se estão de acordo com a norma. Ensaio de material. São solicitações que são encaminhadas pelas áreas de PCP ou comercial quando eles querem utilizar a bobina, fazer um aproveitamento da bobina para outro item que tenha um grau de aço similar, que daí é necessário fazer uma análise também das composições do material, tanto química quanto mecânica, se estão atendendo de acordo com a norma do grau de aço origem. Se aprovado, a gente autoriza a utilização da bobina, caso reprovado, não pode ser utilizado para aquela solicitação. Estas foram algumas das atividades executadas durante o processo de estágio e eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Obrigada.